Bora lá, pessoal, bora lá. Hoje na nossa aula eu vou compartilhar algo que é ouro. É ouro, é mais avançado, mas não impede você que está começando de aprender. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como que você vai fazer para cobrar mais. No vídeo anterior eu compartilhei, ficou meio assim no ar, né? Mas na headline eu coloquei assim, como que a preguiça me ajudou a cobrar mais. Talvez não tenha ficado muito claro, mas eu vou explicar para vocês aqui hoje o que eu quis dizer com aquilo, tá? O que mudou no meu processo, o que mudou na minha oferta, como que eu consegui validar isso. Mas para a gente começar, vocês precisam entender algumas coisas que aconteceram antes de eu chegar nesse ponto. Porque a gente vê na internet, né, o pessoal falando, você só precisa de um telefone, um computador, prometendo uma vida mão com açúcar. Mas a parte de trás mesmo, o que acontece behind the scenes, ninguém fala. Ou poucos falam. Então vou falar para vocês aqui a verdade nua e crua. Por que antes eu não conseguia faturar, antes eu não conseguia fazer dinheiro. Até fazia, mas trabalhava muito e não conseguia, de fato, cobrar mais. Tudo começou quando eu participei de uma imersão chamada PQV, Produtos que Vendem. Não estou fazendo merchan, nada a ver, não é sobre isso. Mas é quando a gente tem algo de valor e a gente acredita naquilo, é legal você compartilhar, né? O que aconteceu? Quando eu fui nessa imersão, não lembro exatamente, foi uns meses atrás. Lá, algumas crenças, algumas coisas que eu tinha na cabeça foram desconstruídas. Por exemplo, eu oferecia muito, cobrava pouco e não entendi uma coisa que é muito importante, que se chama processos. Quando você decide abrir a sua agência, eu achava que ter um negócio era só fazer uma oferta e entregar. Por exemplo, o cliente precisava de um site, precisava de um tráfego, qualquer coisa, eu ia lá e ofertava aquilo. E achava que aquilo caracterizava um negócio de fato. Mas o que eu estava fazendo era freelance, tá? Quando você começa a pegar mais avançado o que de fato caracteriza um negócio, as coisas ficam mais fáceis. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que você vai fazer para cobrar mais dos clientes que você tem hoje e dos seus clientes futuros, ok? A primeira chave que você precisa mudar é o seguinte, presta bastante atenção que isso é um erro que eu cometia muito, tá? Enquanto você ficar preocupado em resolver o seu problema, você não vai fazer dinheiro. Vou repetir de novo. Enquanto você ficar preocupado em resolver o seu problema, você não vai fazer dinheiro. É bem paradoxo, é bem complicado falar isso, porque imagina você numa situação onde você precisa pagar seu aluguel, comprar suas coisas, comer, se vestir, e você não pode pensar em você tem que pensar no seu cliente. Só que é aí que está a chave. Quando você começa a se preocupar com a outra pessoa, é aí que o dinheiro vem. E eu não estou falando nada de mágica não, tá? Vocês vão entender o porquê. Durante muito tempo eu tinha uma oferta que resolvia o meu problema e não resolvia o problema do meu cliente. E aí eu queria enfiar a goela abaixo do meu cliente que ele precisava daquilo, sendo que ele não precisava. Quando eu fui nessa imersão e lá eu entendi algumas coisas, eu falei, cara, eu preciso mudar minha oferta completamente, parar de fazer o que eu estou fazendo e mudar. Eu comecei a ficar obcecada pelo problema do meu cliente. Obcecada. Isso me fez lembrar de uma situação quando eu ainda estava trabalhando, eu era PJ em uma empresa multinacional, e lá eu tinha uma supervisora que mudou também muito a minha vida, ela me ensinou muita coisa, a Tatiana. Ela falou assim que nós temos que ser procuradores de problemas, você tem que amar problema. Porque o problema, ele esconde dinheiro, a crise esconde dinheiro. Quando vem um problema, quando vem crise, pessoas normais, pessoas que não vão ter sucesso na vida, elas fogem, elas correm, elas procuram alguém para resolver o problema delas. Em contrapartida, pessoas que entendem que isso é como se fosse um jogo, elas começam a procurar problemas, porque elas sabem que atrás desse problema tem dinheiro. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu tenho que parar de me preocupar com as minhas contas, com as minhas coisas e preocupar com o meu cliente, aí as coisas começaram a mudar.
Então hoje eu vou usar um caso de um cliente aqui que eu atendi e vocês vão entender como que ficar obcecado com o problema do seu cliente vai te ajudar a cobrar mais. E como que o vídeo que eu fiz anteriormente sobre a preguiça ter me feito cobrar mais me ajudou. Então vamos começar. Agora que você já entendeu que o primeiro passo é esquecer você e se preocupar com o seu cliente, a gente está preparado para começar. Beleza? Então, a primeira coisa é se preocupe com o problema do seu cliente. Esquece o seu problema. Nessa imersão, o PQV, eu tinha todo um problema, toda uma oferta na minha cabeça. E aí eles foram falando. Eu falei, cara, eu tô vendendo uma coisa que resolve só o meu problema, não resolve a dor do meu cliente. Aí eu apaguei tudo e comecei a correr atrás. Falei, não, qual que é o problema do meu cliente hoje? É XYZ, beleza. Eu sei resolver esse problema? Eu sei. Então eu vou montar uma oferta baseada no problema do meu cliente. Antes, por exemplo, eu queria ofertar uma edição de vídeo, eu queria ofertar um tráfego, eu queria ofertar coisas, um site, coisas que não resolviam o problema do meu cliente. E aí eu ficava me perguntando, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo faturar mais? Porque eu não estava resolvendo o problema do meu cliente. Estamos combinados aqui agora que a primeira coisa que você precisa fazer é resolver o problema do seu cliente, correto? Beleza. Só que a pergunta que fica é, qual que é o problema do seu cliente? Sabe por que você não sabe qual que é o problema do seu cliente? Porque muitas vezes você está tão ansioso para fazer a venda que você acaba esquecendo de calar a boca. Eu estou falando isso como se fosse eu, alguns anos atrás. Não calava a boca, não ouvia. Falava. Hoje não, hoje eu já estou treinada para ouvir. E enquanto eu estou ouvindo, eu estou mapeando na minha cabeça quais são os problemas que o meu cliente está apontando, porque ele sempre fala, o seu cliente sempre fala. O problema é que você está falando tanto, você não ouve. Então, quando eu comecei a calar a boca e ouvir o problema do meu cliente, aí eu virou a chave. Eu falei, ele está reclamando aqui que nessa parte do processo ele não consegue. Ele está reclamando que aqui não está dando certo. Aí eu já comecei a mapear e falei, pronto, está aqui minha oferta. Então eu mudei o formato da minha agência. Minha agência, que antes era uma agência de marketing que oferecia design, sites, landing page, eu já não faço mais isso. Fazemos, porém isso é extra. O core mesmo, a base da minha empresa hoje é automações. Por quê? Porque a maior dor dos meus clientes hoje é automação, são processos. Eles não têm tempo de fazer coisas que eles deviam estar fazendo porque estão... O manual, o serviço manual, está demandando muito tempo, muita energia deles. Então, quando eu descobri essa janela de oportunidade, eu falei, eu consigo resolver isso, então eu vou atacar aonde eu consigo resolver. O primeiro passo foi o quê? Eu parei de olhar para o meu problema, eu me preocupo com o problema do meu cliente. O segundo é o quê? É criar oferta. Não, não é criar oferta. Pausa aí, pequeno garfanhoto. Você está muito ansioso. Isso era eu. Muito ansiosa para fazer a venda. O primeiro passo, depois de ter entendido que você tem que resolver o problema do seu cliente, é destrinchar o negócio do cliente. Por quê? Porque quando eu entendo o negócio do meu cliente, eu vou oferecer exatamente isso, aquilo que ele precisa. Quando você vai ao médico, você não passa por uma triagem. O médico faz 300 perguntas para descobrir uma coisa só. Ou você chega lá e o médico já sai prescrevendo. Não. Eu falhava muito nisso. Por quê? Eu oferecia gestão de redes sociais e tráfego para os meus clientes. E aí, quando eu ia ver, eles ficavam insatisfeitos, não gostavam do resultado e botavam a culpa em mim. Porque eu simplesmente não aplicava um método no meu processo.
Que método é esse, Ermelinda? É entender como que o negócio do meu cliente funciona. Então, veja bem, se eu ofereço um serviço de tráfego, eu faço o melhor tráfego, fiz criativo, fiz tudo. Só que quando chega no WhatsApp do cliente, chega onde for, o cliente não sabe lidar com aquele lead, ele vai jogar a culpa em mim, ele vai ficar insatisfeito e não vai dar um resultado. Então, quando eu entendo que eu preciso entender o negócio do meu cliente, eu já não ofereço somente isso. Eu começo a preocupar com os problemas que o meu cliente tem. Então, qual é o problema que o meu cliente tem de fato? É simplesmente um tráfego? Não. O atendimento dele é uma porcaria. Eu vi um podcast certa vez e nesse podcast o convidado estava explicando para o host que o que ajudou ele a cobrar mais foi entender que os clientes dele eram péssimos, 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 péssimos donos de negócio. Vamos abrir um momento de reflexão aqui. Às vezes você tem uma pessoa que ela é excelente em construção de casas. A pessoa sabe construir casas, sabe fazer tudo, mas ela é uma péssima pessoa para gerir negócio. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Que isso é uma janela de oportunidade gigante. E é aí que você começa a cobrar dinheiro de verdade. O dia que eu vi esse podcast, eu falei, cara, esse menino tem razão. Os donos de negócio não sabem gerir negócios. Donos de clínica são excelentes naquilo que eles fazem. Excelentes dentistas, esteticistas são excelentes, mas são péssimos donos de negócio. E aí, se você que vai prestar esse serviço não entende como que um negócio funciona, na hora de oferecer seu serviço, o cliente vai ficar insatisfeito. Então vamos pausar aqui para você entender. Se você entender essa parte, que eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai cobrar mais. E aí eu quero que você volte aqui e conte a sua história. Beleza? Então, primeiro passo, entender que eu preciso resolver o problema do meu cliente, não o meu. Segundo passo é entender de negócios, entender como que o negócio do meu cliente funciona. Parece muito grande o que eu estou falando, muito complexo, mas não é, tá? Todo negócio é igual. Ele pode ter suas particularidades, mas processos é a mesma coisa. É uma ideia, é uma oferta, é uma entrega, é um acompanhamento. Se você entende essa base, você pode aplicar isso para qualquer tipo de negócio. Para um negócio de construção civil, para um negócio de estúdio de beleza, para um negócio de academia. São todas as mesmas coisas. Você muda as particularidades, porque cada um sim é diferente, mas a espinha dorsal é igual. Então vamos voltar aqui para o cliente que eu atendi, que eu descobri, que eu tive essa sacada e como que eu cobrei mais. Antes de montar minha oferta, eu falei, vamos desenhar o seu processo e ver, não falei isso para ele, mas a ideia era montar o processo do cliente. Às vezes já estava montado, mas o cliente não sabia trazer isso para o papel. Eu falei, não, vamos desenhar aqui para a gente ver aonde que tem problema e aonde que eu posso entrar para resolver. Então começa por aqui. O meu cliente, ele paga o Facebook para rodar anúncios, para atrair leads. O processo do meu cliente está começando aqui. É claro que tem mais antes, tá? Mas nós vamos começar a partir daqui. Quando o cliente chega, quando o lead chega, qual que é o próximo passo? O que acontece? Antes do meu cliente vir trabalhar com a gente, os leads chegavam e ficavam perdidos. Meu cliente não tratava aqueles leads. Eles ficavam perdidos. Então, o que a gente começou a fazer? Falou, olha, os leads que chegam, a gente precisa colocar eles em algum lugar. A gente não pode perder. Porque se a pessoa já viu o seu conteúdo, o seu anúncio, o que seja, você já gastou dinheiro com ela. E se você não segura aquele lead, se você não guarda ele,
você está jogando dinheiro fora. Ok? Às vezes um lead não está preparado para comprar com você agora, mas ele pode comprar daqui a um mês. Eu tenho clientes que demoraram 1 ano para fechar comigo. Outros fecharam mais rápido, né? Em questão de minutos, conversou comigo, fechou. Outros demoraram mais. Por isso que é importante, você pegou aquele lead, você mantém ele dentro de uma base de dados. E aí eu vou explicar, que eu vou quebrar, como que você vai tratar cada um. Ok? Então, primeiro passo, né? O lead chegou no Facebook, ele vai para uma base de dados, para uma planilha que seja, pode ser um Excel. Gente, é tão simples, pode ser um Excel, tá? Não precisa ser nada muito complexo, nada muito fancy, chique. Um Excel, uma planilha no Excel, organizadinha, bonitinha. Os donos de negócios não sabem fazer isso. É você quem vai fazer e vai oferecer para ele. Só que se você não entende qual a importância de ter uma base de dados, não vai conseguir cobrar mais caro. Então assiste o vídeo até o final, estuda de novo se necessário, vai pesquisar no GPT, no DeepSeek. Mas pelo amor de Deus, muda sua cabeça para você começar a fazer mais dinheiro. O lead chegou, nós pegamos esse lead, jogamos ele para uma base de dados, e aí a gente começa o tratamento dele. O lead respondeu? O lead não respondeu? Beleza. Se o lead responder, aqui ó, faltou aqui, respondeu. Aqui era para colocar um negocinho antes. Tá. Se o lead não responder, a gente vai deixar ele lá na planilha e vai colocar ele em uma base de dados para remarketing. O que é remarketing? Você fez o marketing uma vez, não deu certo, você vai fazer marketing de novo para essa pessoa, até ela comprar. Ou se ela realmente não comprar, você, dependendo do seu produto ou serviço, você elimina ele e coloca como não qualificado, ok? O lead respondeu, ele mostrou interesse, beleza. O que a gente faz? A gente chama ele para uma consultation. Isso aqui é o processo do meu cliente, tá? Eu desenhando, estou mostrando para você como que eu ofertei um serviço mais caro com essa proposta aqui, ó, desenhando o processo do meu cliente. Então, se o lead respondeu, você chama ele para uma consultation, o lead aceitou? Beleza. O lead não aceitou? Ok, são tratamentos diferentes. Então tá lá o meu cliente, ele está rodando anúncios, os leads estão chegando. O que nós fizemos, nós agências? Nós criamos uma base de dados para o meu cliente não perder esses leads. Vamos chamar o meu cliente de, sei lá, de Maria. Nossa, Marina. Joaquina. Joaquina ficou legal. Bem mineiro. Então tá. Joaquina, minha cliente, tá rodando os anúncios dela. Os leads chegaram. Agora a Joaquina tem uma base de dados para colocar esses leads lá. Se o lead que chegou não respondeu, a gente vai colocar ele em uma lista de remarketing. Se o lead da Joaquina respondeu, a gente vai ofertar para ele uma consultation. Por que eu preciso colocar tudo isso numa planilha? Porque lá na frente você vai entender como que a automação funciona. Ok? E é isso que o meu cliente ficou encantado. Beleza, eu vou chamar ele para uma consultation. Se ele não topar, eu vou fazer o nurturing. Algumas palavras vão estar em inglês, tá? Porque meu cliente não está aqui no Brasil, mas ignora isso. Nós vamos fazer um nurturing desse cliente, desse lead, perdão. O que é o nurturing? O nurturing é ficar nutrindo, né? Mandando conteúdos para essa pessoa, porque lembra que a gente já gastou dinheiro com ela já está na nossa base de dados, não vou perder ela. Então, às vezes eu mando uma promoção, às vezes eu mando uma novidade, mando alguma coisa só para manter contato. Porque às vezes ela não quer comprar agora, mas lá na frente ela pode comprar. Ah, respondeu, beleza. Topou fazer a consultation, nós vamos decidir se é online ou se é presencial. Esse caso específico da Joaquina, tá? É um modelo para cada negócio.
Esse modelo é para o negócio da Joaquina. Então a Joaquina vai decidir se é online ou se é presencial durante o processo dela. Se for online, tem um tratamento. Se for presencial, tem um outro tipo de tratamento. O online eu vou deixar aqui, não vou falar sobre ele, porque hoje o nosso foco está sendo presencial, tá? Então eu montei apenas o presencial. Então a pessoa decidiu, ela está indo para o presencial. O que vai acontecer agora? Nós vamos coletar dados. Tudo isso que está acontecendo até aqui está sendo alimentado dentro de uma planilha. Por quê? Porque depois nós vamos usar todas essas informações com automação para fazer a mágica acontecer. Ok? Então acompanha e presta bastante atenção para você ver como que você vai fazer para cobrar mais dos seus clientes. Só que você precisa entender isso daqui, que é a base. Parece ser a parte chata, mas é a parte mais importante, tá? As pessoas que faturam muito são pessoas que entendem a parte chata. A parte do glamour, a parte que todo mundo vê. Eu falo isso de experiência do futebol. Tá? Todo mundo vê a gente fazendo gol, todo mundo vê a faixa de capitã, todo mundo vê a seleção, mas os treinos de segunda a segunda, ninguém vê. A academia, ninguém vê. Você correndo igual um louco no sol, ninguém vê. Então, essa parte aqui, ó, que ninguém vai ver, que você precisa saber. Beleza? Então, o lead chegou, oferecemos a consultation, ele topou, ele vai vir para o presencial, eu vou coletar dados dele. Eu vou pegar e-mail, vou pegar telefone, nome. Para quê? Para colocar dentro da planilha. Dentro dessa planilha tem um local lá de horário, que é o horário da consultation desse cliente. Por que eu preciso disso? Vocês vão entender o que vai acontecer. Acompanha comigo, que a mágica é lá na frente. Então, a Joaquina está anotando lá no computador, na planilha dela. Ela está anotando lá o e-mail, o horário. Ela está anotando todas essas informações. Vai acontecer agora a mágica do Zapier. Essa é a primeira coisa que a minha cliente, Joaquina, ficou enlouquecida. A Joaquina ela não quer uma automação, a Joaquina não quer saber quais são as novidades das AIs, a Joaquina não está nem aí se o Zapier é bom ou não. O que a Joaquina quer? A Joaquina não quer ter que ficar mandando 300 mensagens todo dia. A Joaquina não quer ter que ficar fazendo trabalho repetitivo todo santo dia. A Joaquina não quer ficar 24 horas tendo que operar o negócio dela. Isso é o que a Joaquina não quer. Agora, como que eu posso ajudar a Joaquina a ter o que ela quer? Se ela não quer ter que fazer todo esse trabalho manual repetitivo, eu, como agência, ofereço para ela a solução. Falo, Joaquina, você não quer fazer isso, né? Então, nós vamos fazer uma automação para fazer isso no seu lugar. A Joaquina fez assim, ó, explodiu a cabeça dela. Não é possível? Eu falei, é possível. Eu consigo montar automações que fazem isso no automático para você. Então, quando o lead chega, ela só tem que preencher alguns dados e o resto a automação faz tudo sozinha. Imagina a Joaquina ter que pegar a planilha, colocar o horário, no dia ter que ficar conversando com a pessoa para ver se ela vai comparecer. Depois ela tem que mandar lembrete para a pessoa aparecer. Se a pessoa não aparece, ela tem que mandar outra. É muito trabalho. E quando você coloca volume nisso, a pessoa não aguenta. Por isso que ela começa a perder cliente, começa a perder lead. Esse é o problema que a gente resolve. Só que a gente não oferta como isso. A gente oferta o quê? Aquilo que a Joaquina quer. O que a Joaquina quer? Ela quer tempo. Ela quer mais paz. Ela quer chegar em casa cedo. Nossa, o que meus clientes mais falam, nossa, eu quero chegar em casa mais cedo. É chegar em casa mais cedo. Ah, eu não quero ficar muito estressada no final de semana. É isso que a gente vai oferecer. Eu não vou oferecer uma automação. Não. Eu vou oferecer esse tempo. Beleza? Então o Zapier fica responsável em mandar um reminder, um lembrete, para esse lead de que ele tem uma consultation no dia 10 às 3 horas da tarde.
Joaquina não precisa fazer mais nada. Por quê? O que ela precisava fazer, ela já fez, que é preencher a base de dados. Depois que o Zapper fez isso, a gente, na mesma planilha, no mesmo lugar, eu vou perguntar, a Joaquina vai preencher lá se a pessoa compareceu ou não. Por quê? Porque tem mais automações pela frente. Tudo que acontece com aquele lead, a Joaquina vai preencher na planilha. Olha só para você ver por quê. Ela preenche lá se ele compareceu. Se ele não compareceu, vai ter uma outra automação. Vai ter uma automação de não comparecimento e uma de nurturing. A de nurturing, de nutrição, é o que? A pessoa não apareceu, mas a gente continua mandando conteúdo para ela. Manda oferta, manda alguma história inspiradora, não sei, você manda alguma coisa para essa pessoa, só para você não perder esse vínculo, esse contato. Uma outra coisa interessante é o seguinte, suponhamos que a Joaquina tinha um lead chamado Miqueias, e Miqueias no dia sofreu um acidente. Ao invés de Joaquina ficar, nossa, fulano não compareceu, julgando, vai ter uma automação lá, preocupada, perguntando, oi, Miqueias, está tudo bem com você? Nós havíamos marcado uma consultoria, você não apareceu, eu gostaria de saber se está tudo bem com você. Como que você acha que o lead vai ficar? Poxa, a pessoa se preocupa comigo. Eu não estou falando que isso aqui é falso, tipo, não. É verdade, você se preocupa. Só que a Joaquina ter que fazer isso para todo mundo é cansativo. A Joaquina não vai dar conta. Agora, se a Joaquina tem uma automação que pode ajudar ela a fazer isso, por que não? É isso que nós oferecemos. Então, eu apresentando isso para a Joaquina vai ficar, meu Deus. Então, a gente envia uma automação de não comparecimento, perguntando, sabendo. Às vezes, houve um incidente, aí o Miqueias vai falar assim, olha, não deu, nós podemos remarcar? Se eu abandono esse lead, a pessoa nunca mais aparece. Não, a gente vai atrás dele, vai saber, e aí, como que você tá? Tá tudo bem? Nós havíamos marcado um compromisso, você não compareceu, só quero saber se você tá bem. E aí também faz o nurturing, que é continuar enviando conteúdos. Mas o Miqueias compareceu, eu vou colocar na planilha que ele compareceu e eu vou continuar preenchendo a planilha. O Miqueias vai fechar? O Miqueias não vai fechar? São tratamentos diferentes. Se ele não for fechar, tem um não, a gente coloca um não, e aí eu vou fazer um nurturing do Miqueias. O que é o nurturing novamente? Eu vou continuar enviando e-mails para ele. Aqui nós temos uma divisão de dois tipos de e-mail. Nós temos sequências de e-mail e broadcast e-mail. Na sequência de e-mail, o nome já fala, né? É um e-mail sequencial. É como se fosse uma história, tem uma narrativa ali. Não necessariamente eu estou contando uma história, ok? Mas é porque tem o e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3. Agora, o broadcast e-mail é um e-mail que é enviado para todo mundo. Qual que é a diferença? Na sequência de e-mail, às vezes o Miqueias está no e-mail 3 e a Bruna está no e-mail 1. Então, são e-mails diferentes para cada etapa do funil. O broadcast e-mail, por exemplo, a academia não vai fechar hoje, aí manda para todo mundo. Um e-mail de Natal, manda para todo mundo. Ok? Então, essa é a diferença. O broadcast e-mail, ele vai para todos os leads. Toda a lista ativa e ativa ou não. Quando eu falo ativa é porque o cliente fechou e não é ativa porque o cliente não fechou, mas ele está na nossa base de dados. Ok? A sequência de e-mail, ela pode ir para pessoas diferentes. Aqui tem uma coisa muito mais da hora, que isso aqui minha cliente também ficou louca. Na sequência de e-mail, durante a tratativa, você pega a informação. Lembra que eu falei que tudo que acontece com aquele lead você tem que preencher na planilha?
Eu ensinei a minha cliente, isso aqui que eu vou soltar, gente, pelo amor de Deus, é ouro. Eu falei para minha cliente assim, nós vamos classificar os leads com o DISC. Você não sabe, depois eu posso gravar um vídeo aqui sobre o DISC, ou pesquisa no YouTube o que é o DISC. Nós vamos classificar os clientes com DISC, e aí nós vamos mandar e-mails específicos para cada pessoa do DISC. Por quê? As pessoas não são iguais, pessoas pensam diferente. Então a gente classifica esses grupos, por quê? Por mais que as pessoas sejam diferentes, a gente consegue classificar pessoas que pensam de maneira semelhante. Então, às vezes, um grupo ficaria muito interessado em uma oferta, o outro não. Às vezes, um grupo ficaria muito interessado em uma novidade, o outro não. Então, você consegue mandar e-mails diferentes para cada grupo de lead que foi tratado. Beleza? Isso aqui é uma coisa muito avançada e é por isso que quando você entende, a sua oferta vai lá em cima. Beleza? Então, isso aqui ó, é eu preocupada com o problema do meu cliente. Em algum momento que eu falei de mim, do que eu gosto de fazer, do que é bonito, da minha opinião, não. O tempo todo que eu estou falando de problemas que o meu cliente tem e que eu consigo resolver. Aqui, ó, sequência de e-mails, separar os e-mails, a lista, pelo DISC. Ok? Se o cliente for fechar, o que a gente faz com ele? A gente faz o onboarding e assinatura de documentos. Você sabe o que é onboarding, beleza, mas eu vou explicar bem rápido. Onboarding é um termo que a gente usa para quando a pessoa entrou em algum ambiente, um ambiente novo, e ela precisa saber quais são os procedimentos, as regras, o que acontece dentro daquele novo ambiente. Um exemplo é o avião. Toda vez que você vai pegar um avião, tem um onboarding, tem um processo lá dentro. Qual que é o processo? A maleta tem que ficar no lugar certo. Você, quando você vai sentar, a sua cadeira no início do voo tem que estar ajustada na postura correta. A mesinha, quando vai decolar, tem um monte de coisas que devem acontecer. O seu telefone ele tem que estar desligado ou em modo avião. Então, tem um processo muito claro daquilo que tem que acontecer. Então, o onboarding é a mesma coisa. Você, toda vez que você contrata algum serviço de alguém, você passa por um processo de onboarding. Eles mandam para você como que você vai usufruir daquele produto ou serviço. Não estou falando de commodities, tá? Estou falando de, por exemplo, na academia, por exemplo. Você contratou a academia, você tem um processo de onboarding. Eles vão te explicar, olha, aqui embaixo é a parte da esteira, ali fica os pesos, ali é o estúdio de yoga, os chuveiros ficam ali, você tem permissão para fazer isso? Isso é um onboarding. Por que isso está aqui? Porque o meu cliente tinha que fazer, a Joaquina tinha que fazer um onboarding manual toda vez. Então, olha o tanto de coisa que a Joaquina tinha que fazer manualmente. É ou não é cansativo? Eu falei, Joaquina, vamos automatizar isso, cara. Você só vai apertar botão e a automação vai disparar isso para você. Criamos a automação, o onboarding vai automático e os clientes precisam preencher alguns documentos. Aqui, quando o cliente recebe esse primeiro e-mail de onboarding, ele tem que preencher esses documentos. Se ele preencher, ele entra para a lista de check-in. Se ele não preencher, o Zapier envia dispara uma nova automação de não completion é que não completou, né? Falando para ele, olha, você precisa preencher aqueles dados lá. Se depois de 3 tentativas o cliente não preencheu aqueles documentos, porque agora ele é cliente, lembra? Ele era um lead, virou cliente, passou por um onboarding, não preencheu, o Zapier vai enviar e-mails para ele falando, preenche. Se ele não preencher, olha só, se não preencher, o Zapier avisa um humano, porque algumas coisas devem ser feitas pelos humanos. Mas aqui é o primeiro momento onde um humano vai fazer alguma coisa. Claro, salvo
essa planilha que está sendo preenchida. Mas mesmo assim são muitas coisas que estão sendo feitas no automático. Se ele preencheu, ele entra para uma lista de check-in. Que lista de check-in é essa, Ermelinda? Vou explicar, ela é bem simples. Funciona da seguinte maneira. Essa cliente, a Joaquina, ela precisa mandar e-mails de forma periódica para os clientes dela. De 15 em 15 dias, ela tem que mandar o mesmo e-mail para esses clientes. E mais uma vez, é uma coisa que ela ficava fazendo de forma manual. Eu falei para ela, Joaquina, vamos automatizar isso. A Joaquina parece que tinha um peso nas costas dela. Ela falou, por favor, automatizamos isso. Agora que você já viu tudo que a automação pode fazer, você já entendeu que você precisa saber do processo do seu cliente, agora que chega a oferta. Agora que eu vou falar de dinheiro. É agora que eu vou falar de dinheiro. E veja bem, isso aqui tá bem simples, tá? Porque você consegue adicionar mais coisas aqui. Tá bem simples, beleza? Eu não coloquei, por enquanto nós estamos com o Zapier, mas quando a gente começar a trabalhar com N8N, meu Deus, vai virar um monstro, que eu gosto de falar. Apesar do nome pejorativo, eu falo com uma entonação positiva, tá? Vai virar uma coisa maravilhosa. Então, vamos recapitular aqui. A primeira coisa que eu faço é parar de olhar para mim e preocupar com o problema do meu cliente. A Bíblia, eu gosto muito, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu gosto dos princípios bíblicos, não é uma questão de religião. É uma sabedoria milenar. Se é milenar, é porque sobreviveu a provas e funciona. A Bíblia fala que maior é o que serve. E antes eu tinha um entendimento errado, né? Porque a gente tinha que servir, porque a gente não podia ser arrogante, porque a gente tinha que ser humilde. Não, não é sobre isso. É porque quando você serve, você se beneficia. Quando eu pensava no meu problema, eu não estava servindo ninguém. Ninguém, além de mim mesma. Eu vou compartilhar algo que é muito engraçado com alguns de vocês aqui, com vocês, que é um vídeo que eu vi no TikTok e eu ri demais. O cara, ele tava falando assim, ó, você quer, abre aspas, tá? Você quer ser cristão de verdade? Vire um empreendedor. Porque o empreendedor, ele pratica, o bom empreendedor, ele pratica tudo que está na Bíblia. O empresário, ele tem que praticar o que está na Bíblia. Por quê? Olha os princípios. Maior é o que serve. Eu acabei de explicar que para você ter um negócio que funciona de verdade, você tem que estar preocupado em quê? Em servir, resolver o problema do outro. Certo? Quando ele foi falando, ele foi dando vários exemplos que eu ri demais. Quando o cliente reclama, você pode ir lá e pá, dar uma bufetada na cara dele? Encher. Não. Você tem que dar outra face. Pelo amor de Deus, use um bom tom de humor aqui, tá? Pelo que eu tô falando. Mas são algumas coisas que acontecem no dia a dia do empreendedor que, de fato, você está seguindo os mandamentos bíblicos. E isso me deixa, assim, apaixonada mais ainda pela Bíblia. Um dos motivos que talvez tenham me feito inclinar para essa direção do empreendedorismo ao invés de seguir uma carreira talvez mais segura, como de um emprego e um salário fixo. Não vou entrar nesse tema, talvez eu grave um outro vídeo falando a respeito disso, mas a ideia hoje é isso. A primeira coisa que você tem que fazer é se preocupar com o problema do seu cliente. A segunda coisa não é fazer oferta, é entender o processo do seu cliente e procurar os problemas que você pode resolver. Na imersão que eu fiz, nessa imersão PQV, eles ensinam isso aqui, só que ele fala que cada problema que você encontra nesse processo, você pode vender como serviço. Então, por exemplo, ao invés de falar, olha, eu vou resolver todos os seus problemas,
você pega alguns problemas aqui e oferta. Então, por exemplo, automação pode ser um deles. Aí tem um aqui, ó, por exemplo, tá vendo que aqui a gente inicia pelo anúncio do Facebook? Aqui a gente está falando de um tráfego pago, né? E a parte do tráfego orgânico? Como que resolve esse problema? Aí é um outro produto, serviço que você poderia oferecer. Talvez um social media, uma edição de vídeo, não sei, tá? Então hoje, na minha agência, como eu já entendi isso, eu consigo ter várias ofertas, eu consigo, de fato, resolver problemas que meus clientes enfrentam. Beleza? Eu não vou me estender mais, esse já é o segundo vídeo, espero que você tenha tirado algo de valor aqui. Se sim, comenta aí em algum lugar e faça aquilo que eu falei. Pega, estuda e depois que você começar a faturar demais, compartilha aqui comigo. Eu vou ficar muito, mas muito feliz em saber que de alguma forma eu pude ajudar vocês. Beleza? Por hoje é só, isso é tudo. Um beijo, um abraço e até a próxima.